Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus eterno Pai, Senhor amado, neste momento, eu venho pedir ao Senhor que venha me perdoar de todos os meus pecados, pensamentos e obras. Tudo aquilo, Pai amado, que eu possa ter feito, que possa ter entristecido o Seu Espírito Santo, eu venho pedir perdão. Em segundo lugar, Pai amado, eu venho me colocar como instrumento nas Suas mãos. Que não seja, Pai amado, o Diego pregando, o Diego falando, o Diego dando este estudo bíblico, mas que seja, Pai amado, o Senhor falando através deste instrumento chamado Diego. Porque assim, Pai amado, como músico, utiliza o instrumento de sopro, de corda ou de percussão para fazer a nota musical que ele quer ou que ela quer. Assim, Pai amado, me coloco nas suas mãos como um instrumento. Que o Senhor venha a ser, Senhor amado, o meu músico, o meu maestro, e que saia, Senhor amado, da minha boca apenas aquilo que o Senhor quer. Cada palavra, Senhor amado, que eu diga, cada frase que eu diga, cada trecho deste estudo, que seja, Senhor amado, 100% guiado pelo Espírito Santo, 100% à vontade do Espírito Santo. Neste momento, eu peço ao Espírito Santo, venha usar a minha boca, venha usar a minha inteligência, venha usar os meus batimentos cardíacos, venha usar a minha vida para estar edificando outras vidas. Porque eu sei que se eu ensinar, se eu pregar o que eu quero, não vou conseguir edificar vidas, mas se eu fizer o que o Senhor, Espírito Santo, quer, com certeza vidas serão edificadas, transformadas e abençoadas. E é assim que eu peço e agradeço por mais esse estudo. Leve essa palavra não apenas aos ouvidos de pessoas, mas leve aos ouvidos e que essa semente, este estudo, esta mensagem seja transformada em semente e que seja lançada no coração de cada pessoa, a qual a minha parte é estudar, gravar e disponibilizar. E o Espírito Santo, a parte dele, é levar a palavra, plantar a semente, cuidar da semente e fazer ela germinar, crescer e gerar frutos. E assim, Pai amado, neste momento eu me junto com o Espírito Santo, uno forças para que essa mensagem chegue aos 4 cantos do planeta, que qualquer pessoa que ouvir nem que seja 1 minuto dessa mensagem, ela seja edificada, seja abençoada e que ela tenha vontade de estudar cada vez mais sobre Jesus. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor. Mateus capítulo de número 2, versículo 19. O título, primeiramente diz: A volta do Egito. Versículo 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu, num sonho, a José, no Egito. Versículo 20. Dizendo: Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Versículo 21. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Versículo 22. E, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. E assim, meu irmão, minha irmã, você
ouviu agora a leitura, né, dos versículos que vamos estudar hoje. Hoje vamos estudar aí Mateus capítulo de número 2, o título, né, diz A Volta do Egito. E nós vamos do versículo 19 até o versículo de número 23. É um estudo rápido, é um estudo de poucos versículos, mas que vai edificar, que vai revelar, que vai trazer ensinamento tanto para você quanto para mim também. Amém? Então, antes de começar, quero dar alguns recados. Quero pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho, deixar seu like para você que está no YouTube, tá? Então, se inscreva no canal, clique no sininho, deixe seu like, porque no canal no YouTube, o canal de estudos bíblicos do projeto Quero Conhecer Jesus, posta todos os dias um estudo. Ok? Todos os dias às 7h07 da manhã nós postamos um estudo bíblico de domingo a domingo. Ok? A nossa meta é atingir o quanto antes os estudos, né, dos 4 evangelhos. Tá? Então, se você quiser ser notificado, avisado dos novos estudos, toda vez que postar um estudo você ser avisado, então é simples, basta você se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like. Teve dúvidas, críticas, elogios, quer perguntar alguma coisa, quer dar uma sugestão de melhoria para os nossos vídeos? É simples, vá nos comentários e deixe a sua opinião, a sua mensagem, nós vamos conversar através de lá. Amém? Se você está me ouvindo em qualquer um dos nossos parceiros ou outra plataforma na internet, eu convido você a vir conhecer os nossos estudos no YouTube, que vai facilitar muito o seu aprendizado, a sua mentalidade, né? Vai abrir um pouco mais, porque no YouTube nós temos as imagens que ajudam muito ao entendimento. Amém? Então, dado todos os recados, um último recado, nós também temos o canal Explicando Versículos, que também faz parte, é um segundo canal do projeto Quero Conhecer Jesus, mas nesse segundo canal, lá, nós meio que colocamos versículos por versículo, tá? Por isso que o nome diz, né? Explicando Versículos, onde eu pego versículo por versículo do estudo e disponibilizo eles individualmente. Tá bom? Então temos o canal Explicando Versículos e também temos o projeto Quero Conhecer Jesus Estudos Completos. São 2 canais diferentes que, se você quiser conhecer, se não tiver no YouTube, é só pesquisar que você vai encontrar. Amém? Dados os recados, vamos então para a mensagem ou para o estudo de hoje. Vamos lá. Mateus capítulo 2, o título nos diz assim, A Volta do Egito. O título já nos explica, né? Já tá bem claro, acho que não preciso nem explicar como é o significado do título, certo? Então vamos entrar para o versículo 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, certo? Então, Herodes, que havia, né, um trecho antes, se você olhar um pouquinho, se você estiver aí, né, com a sua Bíblia em mãos, um pouquinho antes do versículo 19, nós temos o trecho do versículo 13 ao versículo 18, que é a fuga para o Egito, a matança dos inocentes. Então foi o rei Herodes que deu aquela ordem para que o exército matasse todas as crianças. Exatamente, todas as crianças. O rei Herodes deu uma ordem para matar todas as crianças. Então, esse rei Herodes foi que deu essa ordem. Passado já esse tempo, né, a Bíblia aqui, pelo menos no versículo 19, não nos dá exatamente quanto tempo se passou, mas, passado um tempo, o rei Herodes já morto, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Então, até este exato momento, nós aprendemos que José, Maria e Jesus estavam onde o anjo do Senhor havia ordenado em sonho para José. O anjo disse para José, vá para o Egito e fique lá, até que eu volte a conversar, a falar com você. Então, fique lá, não saia de lá, ok? Então, José ouviu e ficou no Egito até este exato momento, onde o anjo cumpriu
com José o que havia prometido. O que o anjo havia prometido foi o que eu acabei de falar. O anjo apareceu para o José e disse: vá para o Egito e espere lá, porque tem gente procurando tirar a vida do menino Jesus. José foi, respeitou, e neste exato momento o anjo está avisando para que José volte para o Egito. Para o Egito não, né? Volte para Israel. Veja só o versículo de número 20. Dizendo, então o anjo apareceu, né, para José e disse: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então vamos lá. Versículo 19, já é revelado que o rei Herodes está morto e que o anjo apareceu a José. O versículo 20 nos fala o que o anjo disse a José. Primeira coisa que o anjo disse a José: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Então o anjo não disse para José: olha, dia 10 de janeiro, dia 10 de fevereiro, dia 20 de março, ou algo para uma data. O anjo não deu uma data para José. José recebeu em sonho este anjo, e o anjo disse: ô José, levanta-te, pega o menino, pega a mãe do menino, ou seja, ô José, pega a sua esposa, pega o seu filho e vá ou volte para a terra de Israel. Vai para lá. Então o anjo chegou e falou com José e deu uma ordem. Não é daqui a pouco não, José. Pega o menino e volte para Israel. Foi a maneira que o anjo começou a conversar com José em sonho, certo? Continuando. Porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Perceba uma curiosidade nesse último trecho do versículo 20. O anjo fala para José: porque já estão mortos. Mortos. Os que procuravam a morte do menino. Ou seja, morte está aqui no plural. Mortos. Então, o rei Herodes foi o que deu a ordem para que o exército matasse as crianças, os meninos, crianças do sexo masculino. Herodes deu a ordem, mas mais alguém estava também procurando a morte do menino Jesus, certo? Porque o anjo disse: os que procuravam a morte do menino já estão mortos. Quem são esses outros? A Bíblia, pelo menos no capítulo de Mateus, não nos detalha isso. Quem é? Mas nós sabemos que o rei Herodes tinha dado uma ordem. Será que alguém lá em Israel sabia que José, Maria e o menino Jesus tinham fugido, desaparecido de Israel? Provavelmente os romanos, né? Nós não temos provas que os romanos sabiam. Mas se você usar um pouquinho da imaginação, da criatividade, você vai se lembrar que um pouco antes, no começo do capítulo de número 2, que é o dos magos do Oriente, os magos do Oriente, eles foram até o local onde Jesus estava. Chegando lá, pensa assim, chegou uma comitiva de magos do Oriente, uma comitiva completa. Cada um deles diz a história que tinha várias pessoas, tinham serviçais, tinham empregados. Então imagine você morando aí no bairro, na cidadezinha que você mora. Pode ser uma cidade pequena, uma cidade grande, não importa. De repente, a sua vizinhança, você tá na janela, tá na rua e vê assim uma caravana, um monte de gente chegando. E caminhando para casa de um casal, para uma residência específica.
facilmente isso montaria, ou seja, chegaria uma quantidade de pessoas do bairro para visualizar, ver o que está acontecendo. O que é esse monte de gente? Quem é esses magos aí? Que para quem olhava os magos, achava até que eram reis. Exato. De tamanha formosura, de tamanha riquezas que eles tinham. Então muitas pessoas olhou assim e falou, poxa vida, o que está acontecendo? Olha, eles estão indo lá na casa do casal, Maria, José, estão indo ali naquela casinha, naquele local, e eles foram para lá. Com isso, a notícia se espalhou. Então, com certeza, quando José, Maria e Jesus saíram de Israel e foram em direção ao Egito, muitas pessoas ficaram sabendo. A Bíblia não diz se José avisou para mais alguém, mas pelo menos alguém, sabe aquela dona fulana que sabe de tudo do bairro? Com certeza fulana disse assim, olha, você viu que a Maria com o José e com o bebê, eles foram embora, saíram de fininho. Antes lá da matança do exército chegar aqui, antes de acontecer a morte dos bebês, eles fugiram para o Egito. Então, pessoas em Israel, principalmente da região ali onde Jesus estava quando os magos chegaram, sabiam que José e Maria tinham ido embora de Israel, certo? Anos se passam e o anjo do Senhor diz para eles voltarem, porque os que procuravam matar o menino já estão mortos. Ok? Pense nisso. Vamos para o próximo versículo. Versículo 21. Então, ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. O anjo do Senhor apareceu em sonho para José, deu uma ordem e José, como um ótimo servo de Deus, levantou, não tosquenejou, né? Não ficou em dúvida, não ficou com medinho, não ficou ali, ai, será que foi o anjo? Ai, será que foi de Deus? Ai, será que não foi de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você está no centro da vontade de Deus, você sabe quando é Deus que fala com você. Quando você está passando por um processo que seja, não interessa qual seja, você está sendo testado, tá no deserto, tá na fornalha, tá na dificuldade, mas você sabe quando é Deus que fala com você, quando você está fazendo a vontade dele. Agora, quando você está meio colocando as coisas de Deus em dúvida, não, para mim fazer isso, tinha que vir um profeta, para mim fazer isso, tinha que vir um homem de Deus, falando em línguas estranhas, batendo o pé, dando pirueta, e o reteté e tal. E não, para José, o anjo aparecer em sonho já bastou. Ele pegou as coisas, pegou seus trecos, digamos assim, né? Seus panos, seu tecido, tudo que deu para levar. Colocou lá no jumentinho, colocou lá no cavalinho, não sei qual foi o animal que ele usou, mas a Bíblia diz, então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Aprenda com José. José, ele estava no centro da vontade de Deus. Aí você pode falar assim, mas como é que você prova que ele estava no centro da vontade de Deus? Eu provo para você porque antes, quando Maria engravidou, esse anjo visitou José. Quando Maria deu à luz, esse anjo visitou José. Quando o rei Herodes já estava morto e José já poderia voltar para Israel com o menino, esse anjo visitou José. Deus, ele não visita, ele não insiste com pessoas que não dão ouvidos para ele. Ele se importa, sim. Mas para você conseguir ter uma intimidade com Deus, para ele falar com você, mandar um anjo dele falar com você, não é tão rápido.
Você tem que provar que realmente você tomou sua decisão. E José respeitou. A primeira vez que o anjo veio, quando Maria tinha anunciado que estava grávida. A segunda vez, quando o anjo disse para eles irem para o Egito. E a terceira vez, quando disse: pega o menino, pega a mãe do menino e vá para Israel. Isso é estar no centro da vontade de Deus. Quando Deus te falar algo, primeiro, busque intimidade com Deus para você reconhecer a voz do Criador. Ore, jejue e leia a palavra de Deus. Quando Deus te falar algo, não tenha dúvida. Quando Deus te fala algo e você duvida, você acabou de negar a Deus. Quando Deus te pede algo e você fala: não, eu quero provas, eu quero que venha um profeta, você está duvidando do que Deus falou para você. Pense nisso. Amém? Vamos para o próximo versículo. 22. E, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas, avisado em sonhos, por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Então, no versículo 22, ouvindo, então José ouviu de alguém uma conversa que quem estava reinando era Arquelau, filho de Herodes, seu pai. Então, primeira coisa, o anjo falou para José: ô José, volta para o Egito, para Israel, volta para Israel. José fez. Mas o que o anjo disse para José? Olha, volta, porque Herodes já está morto. Quando José se aproxima, cumpre, ele recebe a confirmação. Olha, quem está reinando é Arquelau. O rei de Israel lá daquela área é Arquelau, filho de Herodes. Então Deus, através dessa conversa, Deus confirmou o que o anjo disse para José em sonhos. Continuando. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Então José ficou com medo. Receio quer dizer medo. José ficou com medo de ir para o local onde o anjo tinha mandado. E ele ficou com receio e falou: eu não vou para lá não. Ficou com medo. O que será que o Arquelau não lembra da ordem que o pai dele deu? Vai que eles estão sabendo que Jesus está aqui e que o menino não foi morto e que ele escapou. José não sabia se o rei Herodes teve confirmação de ter matado o rei dos judeus, a qual os magos haviam informado. José não sabia. Mas o rei Herodes não continuou perseguindo o menino. Mas mesmo assim, o versículo 22 continua e diz assim, mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Então, José teve medo, receio. E ao ter receio, ao ter medo, José então foi visitado novamente em sonhos por divina revelação. Então sonhos significa o quê? Visão. Quando você sonha algo, que você visualiza algo, ao visualizar algo em sonho, você está pondo em prática a visão, correto? Então, José foi visitado em sonho e por divina revelação. O que significa sonho e depois divina revelação? Existem sonhos que você vai ter que você não vai entender. Você não vai ter a revelação daquele sonho.
E existem sonhos que você vai ter e também vai ter a revelação. Então, quando a Bíblia diz avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Ou seja, a Bíblia não nos relata qual foi o sonho que José teve. Perceba uma diferença grande. Lá no versículo 20, a Bíblia diz que um anjo apareceu, para José em sonho e falou com ele. Já no versículo 22, você percebe que o anjo não apareceu. O anjo não falou, aliás, com José. Aqui não diz nada, diz apenas avisado em sonhos por divina revelação. Então, o que o anjo disse não está escrito. E também não deixa claro que o anjo disse algo ou se ele apenas visualizou algo. Talvez José viu, por exemplo, um sonho dele, Maria e Jesus indo para a Galileia. E quando José viu isso em sonho, ele entendeu que era da parte de Deus a ida deles para a Galileia. Segundo o livro de Mateus, é isso que acontece. Então, existem sonhos que Deus vai falar com você diretamente, vai te mandar um recado. Existem sonhos, eu mesmo já tive sonhos, a qual eu não visualizava nada, mas ouvia uma voz. Já sonhei tudo escuro e eu ouvi uma voz me dando uma ordem para fazer algo. Isso também acontece. E acontece de você visualizar algo, e ao visualizar algo, você vai receber a revelação do Espírito Santo te falando o que aquilo significa. Ok? Continuando. 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Exato. Então ali, a partir do momento que José recebeu essa revelação e foi para a Galileia, chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. E para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Então, a partir do momento que José recebeu uma revelação para ir para a Galileia, chegando na Galileia, eles ficaram em uma cidade chamada Nazaré. E ao habitarem na cidade de Nazaré, se cumpriu, pouco tempo depois, se cumpriu uma promessa, uma profecia. E a Bíblia diz assim, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Então era mais de uma profecia sobre que ele será chamado Nazareno. Isso significa que você vai ver no livro de Mateus que existem expressões que diz, Jesus o Nazareno, que quer dizer Jesus de Nazaré, certo? Então existia uma profecia que revelava que pessoas chamariam Jesus de Nazareno. Ou seja, Nazareno significa a pessoa que nasceu em Nazaré. Correto? Quer dizer que Jesus nasceu em Nazaré? Não. Mas existem pessoas que vão falar assim, olha, o pai, o José, a Maria, o pai e a mãe desse menino aqui, eu já vi eles lá em Nazaré. Eu conheço eles lá de Nazaré. Tem um parente, um amigo lá, que era vizinho deles lá em Nazaré. Então, provavelmente, o menino é nazareno. E a Bíblia vai nos dar algumas referências de pessoas ao longo da vida do ministério de Jesus, que ele seria, ou foi, chamado de Nazareno.
Nazareno. Então perceba a importância de você respeitar os sonhos que você tem. José aqui estava no centro da vontade de Deus, cumprindo, esperando em Deus, para Deus dar a próxima ordem, o próximo passo do que ele deveria fazer. E ele ali então ouviu, esperou. O anjo apareceu, eles foram para Israel. O coração de José se preocupou. Eu posso te dizer, a Bíblia não diz, mas eu posso te dizer que essa preocupação que José teve, Deus estava nela. Por quê? José teve receio. E então, por divina revelação, ele foi para Galileia. Chegando na Galileia, ele habitou, ele ficou, ele se hospedou em Nazaré. E ao chegar lá, uma profecia ou algumas profecias se cumpriram. Então Deus sabia das profecias. E através disso, se cumpriu a profecia que Deus tinha feito há anos, décadas, centenas de anos atrás. A Bíblia nos fala quais são os profetas que disseram isso? Nesse versículo que eu li para você, não. Mas se você tiver o interesse, a curiosidade, com certeza você vai pegar aí na sua Bíblia algumas referências e vai encontrar quem são os profetas. Ok? Então perceba, até mesmo no seu medo, Deus está. Até mesmo no seu receio, Deus está trabalhando. Pense nisso, meu irmão. Veja a importância de José, o pai daquela família, o líder daquela família, sendo guiado por Deus. Se você fosse Maria, você iria indagar José? Será que você não chegaria em José e falava assim: ô José, você tá ficando doido, meu filho? Você falou que o anjo disse para nós irmos para Israel. Se o anjo falou que é para ir para Israel, por que você tá com medo? Não seja covarde, José. Tenha direção. O anjo falou que é para ir para Israel e vão para Israel. Mas a dúvida, o medo, o receio também é de Deus. Tem gente que diz que Deus não trabalha na dúvida, no medo, no receio. Mas eu te provo aqui na Bíblia que trabalha sim. Porque o receio, o medo que José teve, por causa disso, as profecias, algumas profecias que Deus tinha feito no passado, se cumpriram na vida de Jesus. E assim chegamos ao final de mais um estudo bíblico, onde hoje você aprendeu, todos os segredos sobre a volta do Egito, de Mateus capítulo de número 2, onde este é o terceiro estudo que nós fizemos sobre Mateus 2, Foram 3 estudos divididos, então esse é o terceiro. Se você quiser fazer os outros estudos, é só entrar ali na aba vídeos do nosso canal e você vai fazer os outros estudos bíblicos, amém? Então, antes de encerrarmos, quero convidar você a se inscrever no canal, clicar no sininho, deixar seu like, nos ajude a bater a meta aí de 500 likes, amém? E nos ajude também a evangelizar, mais pessoas em nome do Senhor Jesus. Teve qualquer dúvida, críticas, elogios, deixe nos comentários e vamos conversar por mensagem, ok? Vamos orar para terminar o estudo de hoje? Vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu agradeço ao Senhor pelo estudo de hoje, pelo ensinamento de hoje, por tudo, Senhor amado, que nós aprendemos no estudo de hoje. Muito obrigado, Pai amado, eu aprendi muito com o estudo de hoje. Quem assistiu até aqui, com certeza também aprendeu muito. Pessoas que vão ter acesso, Senhor amado, aos versículos individuais nas redes sociais, Senhor amado, venha abençoar elas também. Venha, Senhor amado, colocar no coração dela a vontade de fazer esse estudo completo,
leve, Senhor amado, a mensagem de hoje aos 4 cantos do planeta e que ele chegue, Senhor amado, às pessoas que precisam conhecer Jesus, porque esse é o nosso objetivo, disponibilizar maneiras, jeitos, formas de pessoas conhecerem a Jesus Cristo através da sua mensagem. Então, Senhor amado, leve este estudo de hoje aos 4 cantos do planeta, em nome do Senhor Jesus. E assim, Pai amado, mais uma vez eu quero abençoar o dia, a semana, o mês dessa pessoa que está me ouvindo e que nos assistiu até aqui. Venha, Senhor amado, a cada dia repreender, Senhor amado, o devorador, repreender o mal de dentro da casa dela, e que ela, Senhor amado, seja fortalecida a cada dia, e que ele ou ela, Senhor amado, tenha vontade de receber o Espírito Santo e assim se proteger de todo mal. Então, Pai amado, venha guiar essa pessoa. Eu peço agora ao Espírito Santo, venha ouvir a oração dele, venha ouvir a oração dela, venha estar trabalhando junto com ela para resolver os problemas que ela tem. Porque nós sabemos que o Espírito Santo tem o poder de mudar, transformar, abençoar todas as pessoas. Então, Espírito Santo, ouça o que ela tem falado, ela quer receber o Espírito Santo, então faça morada na casa dela. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor.